A gente segue nesse assunto, tem um outro destaque, porque o vice-prefeito eleito de São Paulo, ex-comandante da Rota, Coronel Melo Araújo, ele comentou os recentes casos envolvendo policiais militares. Ele classificou essas ações como lamentáveis e afirmou que os envolvidos deverão pagar um preço muito caro pelo que fizeram, mas, no entanto, ele disse que os episódios acabam refletindo um descrédito da justiça por parte dos agentes. Ele afirmou que os policiais e a própria sociedade passaram a resolver os problemas da forma que entendem ser o certo e não seguindo a lei, os protocolos, pois sabem que, por mais que a polícia prenda esses criminosos, o judiciário acaba soltando. Por fim, o vice-prefeito pediu um endurecimento da lei de execuções penais e afirmou que todos os dias a polícia atende milhares de ocorrências que acabam ocorrendo esses casos isolados. Você, Nelson Kobayashi, esse é um lado da moeda importante de a gente discutir. Melo Araújo, o vice eleito de Ricardo Nunes, fazendo essa correlação, trazendo essa análise de que talvez os casos de abuso de autoridade, de violência policial, tenham uma relação também com esse cenário que a gente observa quando a gente olha para a justiça. Olha, Canhoto, é importante destacar que nada justifica qualquer tipo de abuso, e qualquer tipo de abuso como esses que a gente viu recentemente vai encontrar, todos esses abusos encontrarão na justiça a sua solução. Mas o Coronel Melo Araújo, vice-prefeito eleito, ele traz uma reflexão importante sobre o senso de justiça, não só da população, mas principalmente dos agentes de segurança, sobre os resultados que nos apresentam o judiciário. Porque são esses os policiais que prendem alguém que depois é solto e depois voltam a delinquir, que são encontrados novamente pelos policiais. Tem policiais que já prenderam a mesma pessoa várias vezes. Não sei se isso já aconteceu com o Palumbo, mas assim, tem pessoas já conhecidas da força policial e que são nitidamente criminosos, mas que permanecem soltos o tempo todo. Assim, eles não encontram a punição devida. E é claro que são seres humanos também, os policiais, e que, não acreditando na justiça, desafogam a sua raiva, a sua insatisfação, às vezes em abusos que depois vão refletir contra os próprios policiais. É uma crítica, claro, que não deve justificar nenhum tipo de conduta policial, mas que deve ser considerada. Qual é o senso de justiça que a população, e principalmente os policiais, tem em relação às decisões que vêm da justiça, principalmente da justiça criminal. Um outro ponto que deve também ser levado em consideração, e já foi de alguma maneira citado aqui no programa, é o estado em que esses policiais estão trabalhando para entregar segurança para a sociedade. São policiais que estão em nível máximo de estresse. Tem alguns números muito relevantes em relação a isso, de saúde mental, até de ideações suicidas de membros da polícia, e que continuam trabalhando em jornadas de 12, às vezes para dobrar um plantão no outro, conseguir uma folga um pouco mais estendida para voltar para suas cidades. Muitos deles viajam, eles trabalham em 12, 24 horas, e que nenhum ser humano é capaz de, nas últimas horas dessa jornada, pensar minimamente com reflexo, com exatidão, com a calma, com a inteligência emocional que se precisa para uma atividade tão importante como é a de segurança. Às vezes esses policiais, eles saem de um trabalho, já emendam num bico, e num bico para o próprio Estado, como é o caso da atividade delegada e da DGEM, que eu sou muito crítico. Eu acho que é um jeito que o Estado, o poder público tem de dar um cala-boca para o policial, porque é um respiro financeiro, sim, que ele precisa, mas que não reflete em aposentadoria, não reflete, por exemplo, para uma viúva, caso ele venha a morrer no serviço, não vai refletir na pensão. Ele só recebe aquele que está trabalhando, então o aposentado não consegue acessar esse tipo de valor. É um jeito de mascarar um aumento que deveria ser a título de aumento salarial, vindo com atividades extras, bicos para o próprio Estado, enfadando ainda mais o estado físico e mental desses policiais que deveriam estar em condições plenas de entregar, no final das contas, segurança para a população. Enquanto você defende a sua tese, expunha o seu pensamento, como o delegado Palumbo parecia concordar com você. Delegado, claro, a fala do Coronel Melo Araújo, dizendo que essa ação reflete a revolta dos policiais com a justiça. Ele condenou os casos, é importante, mas pediu penas mais rígidas e rigorosas, delegado Palumbo.
Eu concordo com o Kobayashi. Eu, na área central aqui, conhecida como Boca das Motos, prendi o mesmo bandido, o receptador, 7 vezes. E na última vez ele falou que eu vou sair na audiência de custódia, vou descansar um pouquinho, amanhã eu tomo um suco de laranja e vou para a rua. E foi exatamente isso que aconteceu. O coronel Melo Araújo é um coronel muito respeitado pelo seu trabalho na rota, pelo seu trabalho no CAGS, mas eu não concordo com ele neste quesito. Os policiais falharam e falharam feio. Eu concordo muito mais com o Kobayashi. E a saúde mental destes policiais? Como é que fica? O Kobayashi ele descreveu com muita perfeição. O policial não tem descanso. O policial faz ação delegada, que realmente é um embuste dado pelo Estado, para legalizar o bico que todos os policiais fazem. Desde quando eu entrei na polícia, nos anos 2000, os policiais já faziam bico. Meu sogro, que foi de rota, também fazia bico. Isso é a coisa mais comum do mundo. Mas como não pode, vamos criar ação delegada. Ação delegada, o policial tem as horas certas para fazer o seu trabalho e o que acontece na maioria das vezes? Ele está lá de farda, está lá de viatura, mas ele não quer pegar a ocorrência. A grande verdade é essa. Por que ele não quer pegar a ocorrência? Porque se ele pegar uma ocorrência, ele vai para a delegacia e vai esperar bastante tempo lá, devido à falência das delegacias no estado de São Paulo. Nesse exato momento, as delegacias estão fechando e ficam só polos que atendem casos de flagrante. O policial, quando ele pega um flagrante, ele vai perder o seu dia de folga para ir até o fórum dar explicação. Então, a gente tem que investir em salário. O policial ele é um trabalhador como qualquer outro. Fala-se muito da diminuição da escala 6x1. O policial trabalha 7x0. Kobayashi está aí, ele sabe que é verdade isso. 7x0, 30 dias por semana, 30 dias por mês, sem direito à folga. E ninguém fala nisso. E isso arrebenta com o psicológico de qualquer policial. Está aí os índices de suicídio dos policiais, principalmente de soldado, cabo e sargento, que são os PRAs, crescendo assustadoramente. Nós não noticiamos casos de suicídio até para não incentivar outras pessoas, mas nos bastidores dos grupos policiais, nós ficamos sabendo de vários casos de suicídio que acontece constantemente, não só no estado de São Paulo. Por quê? Porque é uma carreira extremamente difícil, você lida com a vida e com a morte, a linha é muito tênue entre o que é certo e o que é errado, enquanto nós que estamos aqui no estúdio, a gente tem todo o tempo do mundo para analisar um erro do policial, o policial tem frações de segundos para decidir o que é certo e o que é errado. Ele não tem apoio psicológico nenhum, zero apoio psicológico. Infelizmente, se a gente for no hospital, no HM, no hospital militar, está completamente sucateado. Servidor público, completamente sucateado. Os policiais não conseguem atendimento. Ou seja, as polícias estão doentes, estão falidas, estão muito mal pagas. E aí acontecem todos esses erros. Para falar a verdade, os policiais não estão nem aí para a decisão do judiciário. O que eles estão querendo? Ganhar um bom salário, chegar em casa e ter paz, poder passar um final de semana e exercer a sua profissão. Foi o que eu falei para aquele indivíduo que eu prendi 7 vezes. Eu não quero nem saber que você vai sair na audiência de custódia. O meu papel eu vou fazer. Claro que é muito importante a gente mudar as leis, alterar a legislação, tornar a pena mais pesada, mas a gente tem que trabalhar a saúde mental dos policiais que estão doentes. Um outro assunto, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, ele criticou a interferência da Justiça Federal em temas do Legislativo. Ele pediu respeito às atribuições de cada poder e afirmou que não cabe à Justiça interferir nas decisões do Congresso, como no caso do Marco Temporal das Terras Indígenas. O projeto, aprovado na Câmara e no Senado, foi questionado pelos magistrados. Lupion afirmou que não cabe ao Judiciário dizer o que os parlamentares devem fazer ou não, pois cada poder tem de estar no seu quadrado e cumprindo a sua função. Você, Cristiano Beraldo, fala do líder da bancada do agronegócio, dizendo que o judiciário não deve dizer o que os parlamentares devem fazer ou não. Enfim, a gente tem visto muitas manifestações de lideranças no Congresso Nacional. Crise entre os poderes, interferência entre os poderes e temos uma reta final de ano e um ano novinho em folha chegando, né? Perspectivas, Cristiano Beraldo. Perspectivas de poucas mudanças, Caniato. Não há vontade no cenário político, não há vontade no cenário institucional para promover nenhum tipo de mudança a sério. O que a gente está vendo
de interferência no poder legislativo, cerceamento do direito à livre expressão de parlamentares na tribuna da Câmara dos Deputados. Isso, em tempos normais, seria absolutamente inconcebível, você punir um deputado por aquilo que foi dito. Agora, qual é a fórmula para a gente mudar, Caniato? Não há uma fórmula dada, não há um caminho estabelecido, porque foi se construindo a situação que estamos hoje ao longo dos últimos anos com base na Constituição de 1988. Ela já está ali, entregue aos desejos populistas de muitos parlamentares que vão ali promovendo emendas constitucionais como se fosse uma coisa absolutamente corriqueira em cima de uma Constituição complexa, extensa, complicada, que a Constituição ela deve ser, a princípio, algo compreensível, direto, objetivo, simples. Enfim, não sou jurista como o Kobayashi, não tenho a experiência e a vivência não só do direito, mas também da atividade legislativa do delegado Palumbo, mas me parece que esta complexidade da Constituição brasileira afasta a população da Constituição. Isso é péssimo e abre espaço para isso, para esse festival de interferências onde tudo vai no limite do interesse do próximo ou no medo, o que é pior, no medo do outro. Então, se você tem um representante de um dos poderes que está com medo daquilo que pode acontecer com ele, pronto. Aquele mais poderoso vai nadar de braçada e o Brasil vai perdendo a sua importância institucional. Infelizmente, é isso que estamos vivendo hoje, mas não vejo nenhuma mudança no horizonte. Agora, Nelson Kobayashi, quando a gente fala de crise entre os poderes ou interferência na competência do outro, Pedro Lupion, parlamentar importante, líder da bancada do agronegócio, deu o exemplo do caso do marco temporal, né? Só que em 2024 nós pudemos acompanhar várias pautas que acabaram se tornando exemplos do que seria a tal da usurpação de competência. Drogas, aborto, a questão que envolve marco temporal e várias outras pautas. E aí, quando o judiciário adota uma postura como essa, o que cabe ao Congresso Nacional? Legislar sobre algo que foi determinado pelo Supremo? Criar uma nova legislação? Mas aquela nova legislação, se vier a ser aprovada, não poderá ser judicializada? Pois é, né, Caniato? Há quem diga que ao judiciário cabe errar por último e dele não há para quem se possa recorrer. Então, isso é o que, de alguma maneira, angustia muitos parlamentares e que manifestam essa angústia através de muitos projetos que estão aí em discussão, em vias de serem pautados. Enfim, a gente tem aquela ideia de que a decisão monocrática deve ser mitigada, diminuída, que é um projeto que, de alguma maneira, foi encampado pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, mas que encontrou algumas barreiras importantes para que fosse levada adiante. É uma pauta interessante para que as decisões importantes que são tomadas pelo Congresso por centenas de parlamentares não sejam derrubadas por uma decisão judicial de um ministro da Suprema Corte, mas pelo colegiado, minimamente, pelos outros, pelos seus pares, por aqueles que formam a composição do Supremo Tribunal Federal. E essa é uma das ideias que vem decorrentes dessa angústia do poder legislativo. Eu não me lembro de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que tenha dito o seguinte: sobre este ponto não discutiremos, isso é matéria para o Congresso Nacional. Até mesmo no caso das emendas parlamentares, se vocês se recordam, a gente teve uma provocação ao Supremo Tribunal Federal e o que o Supremo fez, em vez de negar a pauta por ser uma questão do Congresso ou de julgar como constitucional ou inconstitucional, fez ali uma grande reunião, uma espécie de audiência de conciliação que não tem previsão em lugar nenhum dos artigos 102 e 103, enfim, seguintes que falam das competências das Cortes Superiores. Sem nenhum tipo de previsão constitucional, fez uma grande reunião ali e indicou como é que o Congresso deveria ou não fazer e regular a nova forma de pagamento de emendas parlamentares. Ou seja, até mesmo no que pode negar, o Supremo abraça e se coloca como protagonista das grandes questões.
entramos num caminho que, para mim, é um caminho meio que sem volta. Pode ser relativizado, como, por exemplo, o projeto da diminuição das decisões monocráticas. Há também alguns outros projetos que diminuem o nível de insegurança jurídica, como, por exemplo, um projeto que está parado há muito tempo no Congresso Nacional, que, para se ter uma superação de entendimento, ou seja, uma mudança de entendimento da Suprema Corte, não basta uma nova decisão. Tem que ter uma nova decisão com maioria qualificada, pelo menos 8 votos. Isso poderia, de alguma maneira, ter atrapalhado a mudança de entendimento ao marco temporal, por exemplo, que interessa à bancada do agronegócio, da agropecuária, porque já havia um entendimento anterior do Supremo que aplicava o marco temporal, casos de repercussão, casos emblemáticos, e que foi mudando o seu entendimento, a Suprema Corte, ao longo do tempo. Vários foram os casos de mudança de entendimento, não só esse do marco temporal, a questão das questões tributárias, até mesmo o trânsito em julgado, que significa aquele processo encerrado definitivamente. Agora eles podem ser ressuscitados, inclusive contra o contribuinte, contra o pagador de impostos. Ou seja, a gente tem uma série de decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que geram não só a angústia no Poder Legislativo, que tem, por vezes, as suas funções usurpadas, mas principalmente em todos os cidadãos que dependem do Judiciário para ter o mínimo de segurança e não estão encontrando. Pois é, a fala de Pedro Lupion, colega, inclusive, do delegado Palumbo, né? Também é deputado federal. Agora, delegado Palumbo, claro, muitas vezes o Judiciário, a Suprema Corte Brasileira, é provocada, como é esperado, né? Que seja justamente provocado o Supremo Tribunal Federal. Só que quando essa provocação acontece por um partido que é ligado à base governista, muitos coçam a cabeça e desconfiam, né? Parece que é uma jogada ensaiada. E aí muitos falam que haveria uma relação muito próxima entre executivo e judiciário. E aí causa, na verdade, uma situação que é nada agradável, que passa longe da harmonia entre os poderes, que o senhor sempre lembra desse trecho da Constituição Federal. O que a gente pode esperar para o próximo ano? Caniato, o Poder Judiciário só age por provocação. Só que ele não é obrigado a tramitar o processo. Ele pode falar, olha, isso aqui não é assunto meu, e remete para a Câmara Federal, como o Kobayashi bem descreveu. Mas parece que é uma politização das pessoas que entram na ação e do próprio Poder Judiciário, que não tem previsão legal nenhuma. O Supremo deveria se ater a assuntos constitucionais. A emenda cabe ao Congresso Nacional decidir junto com o Poder Executivo. Não tem nada a ver com o Poder Judiciário. Essa é a harmonia entre os três poderes. A tripartição dos poderes, ela requer o bem-estar de todos, ou seja, nenhum entra na seara do outro. Isso sim seria democrático. Agora, quando a gente vê um poder extrapolando os limites da Constituição, querendo legislar, como você bem falou, Caniato, sobre aborto, sobre drogas, sobre marco temporal, e aí isso causa uma revolta nos parlamentares. Ocorre que muitos, mas muitos mesmo, Caniato, não são poucos não, políticos, têm muito medo do Poder Judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Pouquíssimos deputados ousam subir na tribuna e tecer qualquer crítica contra o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal. E está na própria Constituição, no artigo 53, que os deputados são invioláveis por suas palavras, votos e opiniões. Aliás, quaisquer palavras. Está expresso no artigo de lei. Com respeito, você pode sim criticar, você pode sim se insurgir. 2 deputados foram indiciados, Van Hatten e Cabo Gilberto Silva, por apenas falarem na tribuna da Câmara. E aí nós vimos o presidente da Câmara fazer um pronunciamento, mas isso é muito pouco. Não adianta só fazer um pronunciamento e continuar do jeito que está. Seria como o nosso filho, a gente vê que ele está cometendo um erro, dá uma bronca, ele faz de novo, e aí eu me pergunto, qual a utilidade do Congresso Nacional? Qual a utilidade de você manter 513 deputados e 81 senadores, se toda a decisão que nós temos, representantes do povo, eleitos pelo povo, ou seja, tudo que é feito no Congresso Nacional
É o povo que está fazendo. Afinal de contas, nós não caímos lá de osmose. Alguém votou na gente e a gente está lá porque o povo decidiu. Só que todas as decisões que nós temos, algumas decisões, principalmente as mais importantes, são questionadas na justiça. E a desculpa do judiciário é: eu fui provocado. Você foi provocado, sim, mas você não é obrigado a se manifestar nos autos e nem dar andamento a esse processo. Pode-se fazer uma decisão e retornar para a origem, dizendo simplesmente: não temos competência para tal. Pois é, agora, Cristiano Beraldo, claro, esse conflito entre os poderes certamente deixa explícito que existe um descompasso, né? Não é incomum escutá-lo falar em freio de arrumação, a necessidade de um freio de arrumação. A gente já debateu isso algumas vezes. Você defende o quê, hein, Beraldo? A criação de dispositivos que possam reequilibrar os poderes. A gente tem visto uma série de medidas tomadas em outros países para mudar a forma, por exemplo, como a Suprema Corte admite os seus juízes. No México, a gente pôde observar, inclusive, que os juízes serão eleitos por voto popular. Tem gente que defende a criação de mandato, né? Ficam alguns anos, depois, obrigatoriamente, eles acabam deixando a Suprema Corte brasileira, ou que elevar a idade mínima para os magistrados. Enfim, tem muitas sugestões sendo feitas e há pouco consenso em relação a elas, né, Beraldo? Neto, essa situação do judiciário brasileiro é um grande problema, mas não é o único problema. A gente precisa, na minha opinião, que o Brasil comece de novo, porque esse Brasil que aqui está não deu certo. Se a gente observar as questões dos índices de qualidade do ensino, de prosperidade da população, o número de pessoas que estão saindo dos programas de assistência social, a competitividade do Brasil, o aumento do emprego e da renda, como é que o Brasil se compara com outros países no mundo, a gente vai ver, vai constatar de forma inequívoca que esse Brasil não deu certo. A gente pega o exemplo, que eu acho que é o clássico exemplo do Brasil, do Rio de Janeiro. Uma cidade desejada mundo afora nas décadas de 40, 50, 60 e que a partir dali foi cuidadosamente evoluindo rumo ao abismo. E o que aconteceu é que não só a cidade do Rio, mas o estado do Rio tem áreas cada vez maiores dominadas pelo poder paralelo em relação aos quais o poder constituído não atua. Ao contrário, o poder judiciário emitiu uma decisão durante a pandemia que perdura até hoje, impedindo ações policiais em áreas sabidamente dominadas pelo crime organizado. Então, não há nenhuma perspectiva de uma cidade como o Rio de Janeiro ou como um estado como o Rio de Janeiro reverter esse processo, assim como não há perspectiva para que o Brasil vá ao exterior captar investimentos de longo prazo e não passe vergonha. Caniato, nós não temos história para contar. O que a gente ouve representantes do Brasil falando no exterior ou não correspondem à realidade ou são facilmente combatidos com fatos e dados. Só que isso está acontecendo de forma recorrente, enquanto isso o Vietnã está dando tchauzinho, olhando o Brasil pelo retrovisor. E não é só o Vietnã, tantos outros países. O Brasil não está no jogo mundial, Caniato. E mesmo a nossa agricultura, que mantém a relevância do Brasil, que tem dado uma contribuição inestimável ao PIB brasileiro, o governo brasileiro está negociando a entrada do Brasil na nova Rota da Seda, que vai entregar a nossa infraestrutura para escoar essa produção agrícola na mão dos chineses. Isso não faz absolutamente nenhum sentido, Caniato. Nós não somos um país de quinta categoria, que estamos ali sem nenhuma perspectiva de extrair riqueza do nosso solo. Ao contrário, somos um país riquíssimo, mas tradicionalmente mal administrado e que agora, com uma Constituição que foi
completamente atropelada e se transformou num monstro que ninguém decifra, a gente está nessa situação onde não há perspectiva. Então, Caniato, meu diagnóstico, temos que começar de novo. E este começar de novo, com regras de um país que quer crescer, se desenvolver e ser relevante, tem que estar refletido numa nova Constituição.